Fala, meus amigos, Ryan está fora do Vasco, vendido ao Bournemouth. A gente vai falar muito sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe seu like, se inscreva aqui no meu canal, me siga em todas as redes sociais. Cara, vamos falar bastante sobre isso e já agradecer você por estar presente em mais um vídeo aqui. Ryan, vamos lá. O Ryan, para mim, foi a grande revelação, até ganhou o prêmio grande revelação do ano de 2025. Um jogadoraço, não é nenhum craque genial, talento geracional, não é nenhum Ronaldinho, não é nenhum Ronaldo Fenômeno, nenhum Neymar. Não, ele é um cara muito bom. E para as características de jogo que o futebol europeu hoje quer, ele se adequa perfeitamente. É um cara alto, forte, muito rápido, uma personalidade gigantesca. A reta final dele lá no Vasco, na Copa do Brasil, é impressionante. Ele acaba com os jogos, chama o protagonismo, chama a responsabilidade, bate no peito, chama o jogo o tempo inteiro, se destaca como um talento, como o craque que a torcida do Vasco esperava num momento de quase título, né, de chegada para uma grande conquista que seria a Copa do Brasil. O que eu gostaria que o Ryan fizesse e que eu acho que o potencial e a bola dele poderiam arcar e fazer com que ele chegasse. Eu gostaria que o Ryan esperasse 6 meses, fosse negociado na janela de meio do ano, que é a janela mais importante do futebol europeu. Quem sabe, por que não, chegando numa seleção brasileira? O Brasil hoje não tem um camisa 9 que está garantido na Copa do Mundo. O Ryan poderia ser esse cara, se ele faz 6 meses bons aqui no Brasil, chega talvez ainda mais valorizado, poderia ser vendido mais caro no meio do ano. Mas isso é sendo positivo, isso é olhando o copo meio cheio. Porque o Ryan poderia também, daqui um mês, e batendo na madeira para que isso não aconteça, obviamente, mas daqui um mês ele poderia se machucar e acabar perdendo uma grande chance, uma grande oportunidade de jogar no futebol europeu. Então, eu achava a decisão do Ryan errada. Quando eu vi a primeira instância, eu achei errada a ida dele ao Bournemouth. Falei, porra, um moleque, um talento tão grande, uma das grandes revelações do futebol brasileiro nos últimos anos, vai para um time de merda, que é o 15º da Premier League, que é um Cuiabá inglês. O Ryan vai deixar o Vasco, que é um dos maiores clubes do Brasil, pro Cuiabá inglês. Porra, eu fiquei triste. Falei, porra, gosto tanto quando os jogadores se destacam aqui, como foi o caso do Endrick, do Estevão, do próprio Neymar, se destacam aqui e já vão prontos para um time grande, que, cara, eu fiquei frustrado com o Ryan indo pro Cuiabá da Inglaterra. Até sair a informação de que o Ryan tinha direito a 30% do passe dele, do valor que o Bournemouth ia pagar. Ele teve uma negociação com o Vasco, abriu mão de 10%. Ainda assim, tinha direito a 20% do passe dele. E a proposta aceita pelo Vasco, tô até olhando aqui, que é a que eu tô vendo minha colinha aqui para eu não falar nenhuma informação errada. A proposta que o Vasco aceitou é de 28 milhões de euros fixos, isso valor fixo, que ele vai pagar agora, e 7 milhões de euros em variáveis, que são em eventuais metas. Para você ter uma ideia, o Vasco vai ficar com 70% desse valor, certo? O Ryan tem direito a 20% desse valor. 20% desse valor são 35 milhões de reais. Ele vai receber com 19 anos, livre de imposto, numa talagada só, 35 milhões de reais. E, caso bata as metas e chegue em 35 milhões de euros, o que o Vasco tem a receber, lembrando, 70% desse valor, 10% para empresário, 20% para o Ryan. 35 ele recebe agora, mais 7 milhões ele recebe se bater as metas. Mais 7 milhões, 7, 8 milhões, dá 43, quase 44 milhões. Então, no total dá mais quase 10 milhões de reais a mais. Ele, com 19 anos, vai receber hoje, se assinar o contrato, hoje, 35 milhões de reais. Se ele bater as metas, ele recebe mais 9 milhões de reais. Ou seja, ele fecha esse montante com possíveis 44 milhões de reais. E vamos ser bem sinceros, cara, aí não tem como negar. Aí não dá. Uma coisa é se o montante não fosse nada pra ele, uma coisa seria receber só luva. Porcentagem, cara, é grana federal. E aí, fazendo uma conta besta, uma conta rápida, o Ryan, com essa proposta, com 19 anos, ele se garante pro resto da vida como um jogador rico.
ele vai ser para sempre um jogador rico. Para sempre um cara que, se fizer uma aplicação bem básica, um investimento bem básico, ele vai ser rico pro resto da vida. Ele vai dar estabilidade financeira para ele, para a família dele, aposentar a família dele. E, cara, sinceramente, tomara que use o Bournemouth de trampolim. Eu tava vendo um vídeo hoje, inclusive, que fala bastante sobre isso. Como o Bournemouth foi trampolim, né? Teve o Huijsen lá, que tá no Real Madrid, tem outros jogadores. Enfim, eu cago e ando pro Bournemouth, vou ser bem sincero, mas eu vi um vídeo que eles venderam jogadores para grandes clubes. Venderam um pro PSG, um pro Liverpool, um pro Real Madrid e um pro Manchester City. Mas ainda é o Cuiabá da Inglaterra, não tem pressão alguma você jogar no Bournemouth, enfim. Fiquei triste com essa notícia dele tá indo pro Bournemouth. Mas descobrindo os valores, gente, não tem como. Eu aceitaria, você aceitaria, todo mundo aceitaria. Ele pode confiar no máximo no potencial dele, ele pode achar que ele vai ser, porra, o melhor do mundo daqui 5 anos. Eu não acho isso, mas eu acho que ele vai ser um grande jogador de time grande, de possível seleção brasileira. Mas, cara, a vida de jogador é extremamente incerta, a vida do futebol é extremamente incerta. O menino saiu da periferia, era lá da barreira do Vasco, na Colina. E se esse cara, daqui 2 meses, porra, machuca, não consegue voltar a ser o Ryan, a gente tem que pensar também, cara, futebol, a vida do futebol não é o videogame. Você fala, porra, eu vou segurar aqui que eu vou ser vendido para um clube maior. Não, porque se ele segura, perde essa oportunidade, nega, fala, porra, quero ficar mais 6 meses, quero ficar mais 6 meses aqui, vou ser vendido para um clube maior. Ele pode ser vendido para um clube maior. Eu acho que ele tem potencial para isso. Acho que ele tem potencial para chegar numa Copa do Mundo. Mas isso é ser otimista. Ele tem que também pensar no lado pessimista. E se ele se machuca na 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, perde a oportunidade, ganha menos dinheiro, não volta a ser o Ryan. Gente, sinceramente, decisão corretíssima do Ryan. Eu aceitaria, você aceitaria, todo mundo aceitaria. Quem fala que não aceitaria tá pensando única e exclusivamente no futebol. E não tá olhando o lado humano do cara. O moleque tem 19 anos e vai aposentar ele e a família dele. Com 19 anos, ganhando 35 milhões seco. Só agora. Pum, 35 milhões na conta do Ryan, podendo chegar a 44. Se você fala que você negaria e que a decisão é errada, cara, me desculpa, mas é muita falta de realidade, é muita falta de noção. Pense um pouquinho no cara, na pessoa, e não só dentro de campo. Ryan acertou. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal.